Então vamos agora calcular a transformada de Fourier de algumas funções temporais bastante corriqueiras quando a gente trabalha com sistemas, tá? Particularmente circuitos, onde nós vamos ter razões de polinômios. Então vamos começar aqui tratando da primeira função, n menos at u de t. Posteriormente vamos lidar com essas duas, que envolvem uma modulação da primeira função com cosseno de bt e seno de bt, respectivamente. E no final, nós vamos analisar o que acontece quando A tende a zero. No tempo, a gente vai ter basicamente cosseno e seno iniciando a excitação a partir de t igual a zero, dada a presença do degrau. Então, eu vou calcular a transformada de Fourier dessas funções, que não são impulsos à primeira vista, porque eu tenho esse degrau multiplicando elas, para a gente ver o resultado. Então, vamos começar aqui. Primeira função. Já vimos ela algumas vezes. Cálculo da transformada de Fourier de n menos at u de t. Lembrando a real, a maior que zero, para garantir a convergência. Isso é retratado pela integral de menos infinito a mais infinito, n menos at u de t, n menos j omega t dt. Isto é igual a integral de zero até mais infinito, n menos j omega mais a t dt. Como há garantias de convergência pelo valor de a, então eu vou ter n menos j omega mais a t dividido por menos j omega mais a, quando t vale zero, t vale infinito positivo. E nessas circunstâncias, para t infinito eu tenho zero no numerador, para t igual a zero eu tenho 1 no numerador, então eu vou ter como resultado final 0 menos 1 sobre menos j omega mais a igual a 1 sobre j omega mais a. Então, resultado que a gente já viu algumas vezes para a transformada de Fourier desse exponencial. Vamos agora calcular a transformada de Fourier da segunda função. Para isso, eu vou lançar mão do resultado que eu encontrei aqui para a primeira função. Então, vamos escrever aqui n menos at cosseno de bt u de t. Eu vou considerar isso como uma convolução, porque eu vou pensar o seguinte. Eu tenho a transformada de Fourier de n menos at u de t produto cosseno de bt. E a transformada do cosseno eu conheço. Então, o que nós vamos fazer efetivamente vai ser transformada do produto, convolução das transformadas, dividido por 1 sobre 2. Vou colocar aqui. Propriedade da convolução. Então, produto num domínio, convolução no outro domínio. Então, vou ter 1 sobre 2π, transformada de Fourier de n menos at u de t, convolução transformada de Fourier do cosseno de bt. Note que a transformada do cosseno nós conhecemos, já calculamos algumas vezes. Vamos colocar aqui o resultado. Então, eu tenho 1 sobre 2π. Transformado exponencial acabamos de calcular, ou te revela. 1 sobre j omega mais a, convolução com π delta de ômega mais 1 mais delta de ômega menos 1. E eu faço isso porque, como eu tenho impulsos como transformada de Fourier do cosseno e eu tenho convolução com impulsos é rapidamente calculável. Opa, aqui B e B, já que a frequência é B. Então, vamos aplicar regrinhas envolvendo aqui
Só fazer alguma simplificação rápida. Convolução com impulso. Então, convolução com impulso eu tenho meio, função, no lugar de ômega, ômega mais b. Mais, estou fazendo a distributiva da convolução, meio, j, ômega menos b, desculpe, mais a. Agora vou juntar esses dois termos, tirando o mínimo. E fazer as operações necessárias nos numeradores. Então, o que eu vou ter vai ser meio, estou tirando o meio em evidência, j ômega menos j ômega, jb, desculpe, menos jb mais a mais j ômega, agora esse termo multiplicando esse numerador unitário, já que eu passei o meio para fora, mais jb mais a, dividindo, agora fazer aqui o produto desses dois denominadores. Então eu vou ter menos ômega ao quadrado mais b ao quadrado mais j ômega a mais j ab mais j ômega a menos j ab mais a ao quadrado. Só eliminar, simplificar aqui alguns termos. E o que a gente obtém é, no numerador é simples. Então eu vou ter aqui 2j ômega multiplicado por meio, 2a multiplicado por meio, então no numerador, j ômega mais a. Numerador. O numerador, vou prestar atenção aqui em alguns detalhes. Esse termo, ele na verdade esconde o j. Certo? Então eu vou ter aqui, agora prestando atenção, vou colocar em azul, j ômega ao quadrado, 2j ômega a e a ao quadrado, é um binômio notável, né? j ômega mais a ao quadrado. E resta o termo b ao quadrado. B ao quadrado. Então esta aqui é a transformada de Fourier do nosso exponencial modulando o termo cosseno. Agora, vamos avaliar a terceira função. Só ver como é que eu coloquei aqui. Então, terceira função, transformada de Fourier, e na menos at seno bt u de t. Então, novamente, vamos utilizar o princípio de transformada de Fourier de uma modulação. Vou colocar aqui o produto. E na menos at u de t, produto seno de bt. É importante carregar o degrau para essa exponencial aqui. Tá? E agora o que nós vamos ter é 1 sobre 2π, novamente, pela propriedade da convolução, transformada de Fourier e na menos at u de t, que nós já conhecemos. Convolução transformada de Fourier, seno de bt.
Veja, o mesmo procedimento que a gente fez agora há pouco para a função 2. Então, 1 sobre 2π, 1 sobre jω mais A, convolução jπ, delta ômega mais B, menos, vou colocar aqui um colchetes, delta ômega menos B. Convolução envolvendo impulsos é rapidamente calculado, basta trocar o ômega por ômega mais B, o ômega por ômega menos B após a distributiva. Vou fazer uma simplificação rápida aqui. Então, o que nós vamos ter será J sobre 2 dividido por J no lugar de ômega, já que eu estou fazendo uma convolução em ômega, ômega mais B, mais A, menos J sobre 2, J ômega menos B, mais A. Novamente, vamos juntar essas duas frações. O denominador é um produto que a gente já calculou. J ômega mais B. Desculpa. J ômega mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse resultado já fizemos na função 2. E o numerador nós vamos ter. Note que eu vou ter agora esses termos multiplicando por J. Então, J vezes J menos 1. Então, só lembrando. J vezes J menos 1. Então, diante disso, o que eu terei vai ser meio menos ômega mais B mais JA mais ômega mais B menos JA. Vamos ver aqui os termos. Esse cancela. Esse cancela. 2B vezes meio B. Então, o resultado que nós temos, vou colocar da mesma forma aqui. B dividido por J ômega mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos agora calcular a transformada de Fourier de cosseno bt u de t. À primeira vista, A tendendo a zero, só que eu não tenho convergência, como a gente já viu. Então, eu vou lançar a mão do mesmo princípio que eu usei para as outras transformadas, conhecendo agora a transformada do degrau. Então, eu vou ter transformada do produto, convolução entre as transformadas. Transformada do cosseno de bt, convolução transformada do degrau. Bom, que resultado nós vamos ter? 1 sobre 2π, transformada do cosseno, π, delta ômega mais b, mais delta ômega menos b. Então, veja, simplesmente mesmas operações que a gente tem feito. Agora, transformada do degrau, nós já vimos, transformada generalizada, mais π delta de ômega. Certo? E vamos fazer a convolução. Veja que eu tenho impulso deste lado, isso vai me ajudar muito. Como já ajudou nos exercícios anteriores. Então, vamos só simplificar esse termo. Então, o que nós vamos ter vai ser meio
Então, vou fazer primeiro a convolução deste primeiro termo com 1 sobre j ômega. Então, vou ter 1 j ômega mais b mais meio j ômega menos b. Mais, agora a convolução desses mesmos termos aqui com esse termo impulso. Então, veja que como eu tenho impulso, eu posso pensar impulso de ômega, convolução de qualquer coisa com impulso de ômega, o próprio qualquer coisa. Então fica mais rápido aqui a operação. E só lembrar desse fator π aqui. Então vou ter π sobre 2 delta ômega mais b mais delta ômega menos b. E agora, tirando o mínimo aqui, unificando as duas primeiras frações, eu tenho j ômega ao quadrado mais b ao quadrado j ômega mais π sobre 2 delta ômega mais b mais delta ômega menos b. Então, lembrando, isso aqui é uma transformada generalizada. E essa generalização vem justamente do fator degrau. Note que esse termo é o mesmo termo que nós temos aqui com A igual a zero. Assim como a gente teria no degrau. Só que é acrescido desse termo, que é aquele fator cola, que permite criar uma transformada que não existe efetivamente. Vamos fazer a última transformada, mesmo princípio, bastante simples. Transformada de Fourier do seno. Seno bt U de t. Também generalizada, não tem convergência. Primeiro, vamos aplicar os princípios, porque eu conheço a transformada generalizada do degrau. Então, eu posso agir em cima dela. Então, nós vamos ter 1 sobre 2π, transformada de Fourier. Vou evitar um pouco as chaves. De seno bt, convolução transformada de Fourier, U de t. Então, veja, produto num domínio, convolução no outro domínio. E esse resultado, similar ao que a gente já fez agora há pouco, 1 sobre 2π, jπ, delta ômega mais b, menos delta ômega menos b. Convolução, 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Simplificar aqui para facilitar. Então, nós vamos ter j sobre 2 dividido por j ômega mais b, mais j sobre 2 dividido por j ômega mais b. Aqui. Isso. Mais, agora envolvendo esse termo aqui. Então, vou ter jπ sobre 2, jπ sobre 2, qualquer coisa convoluído com delta de ômega, qualquer coisa em ômega. Delta ômega mais b, menos delta ômega menos b. E o que nós vamos obter vai ser b dividido por j ômega ao quadrado mais b ao quadrado. Então, veja, bem tranquilo, álgebra. Agora o termo impulso, que funciona como cola. jπ sobre 2,
delta de ômega mais b menos delta de ômega menos b. Note que esse termo inteiro é justamente metade aqui da transformada do seno, certo? Assim como nós temos aqui esse termo aqui como metade da transformada do cosseno, transformada sempre generalizada. Vou colocar aqui. Toda transformada é generalizada. Então vamos só sumarizar aqui antes de fazer um exercício com esses resultados todos. Então veja, E na menos AT U de T forma um par transformada com 1 sobre J ômega mais A. E na menos AT cosseno de B T U de T forma um par transformada com J ômega mais A dividido por J ômega mais A mais B ao quadrado, aqui os termos ao quadrado. E finalmente, nessa sequência de transformadas que existem, seno de BT, U de T, B dividido por J ômega mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, todas essas sujeitas a A real, A maior do que zero. Agora, as generalizadas que nós tratamos. Cosseno de BT U de T, J ômega sobre J ômega ao quadrado mais B ao quadrado, mais π sobre 2, delta ômega mais B, mais delta ômega menos B. Seno de BT, U de T, B dividido por J ômega ao quadrado, mais B ao quadrado, mais π sobre 2, J, delta ômega mais B, menos delta ômega menos B. Então, veja, porção cola e porção derivada rapidamente desses resultados aqui, tá? Para tendendo a zero, vamos dizer assim, a princípio, tá? Mas vejam, não é simplesmente A tendendo a zero, há um fator que não é explicado dessa forma. E lembrando que cosseno de BT tem como transformada π delta ômega mais B mais delta ômega menos B, e seno de BT transformada Jπ delta ômega mais B menos delta ômega menos B. Então veja, a íntima relação entre os resultados, tá certo? E nós vamos usar no exemplo que eu vou fazer já em seguida, esses resultados, porque quando a gente trabalhar com razão entre polinômios, a gente vai aplicar o método das frações parciais, que vocês viram no cálculo 4, para quebrar em frações deste ou desse tipo. Eventualmente também desses outros dois tipos aqui, tá certo? Vamos ver um exemplo bem simples de aplicação dessas transformadas. Tá? Vamos dizer que eu tenho uma transformada de Fourier, descrita por J ômega mais 5, dividido por J ômega ao quadrado, mais 6J ômega, mais 25. Tá? Então, a princípio, o que eu faria? Por frações parciais, que é o procedimento que a gente trabalha para tentar usar
a transformada do exponencial a princípio, né? A gente tentaria escrever isso como A J ômega mais A. Vou colocar aqui A minúsculo, tá? Esse A aqui não é nenhum desses valores A e B que eu coloquei nessa definição, é simplesmente uma das raízes desse termo. E B J ômega mais B. Então, vou colocar aqui, ó, AB raízes de x de ômega. Tá? Lembrando que a variável é j ômega para encontrar as raízes. Só que se eu calcular essas raízes, eu vou verificar que as raízes do denominador, lembrando, raízes do denominador, são complexas. Menos 3 mais ou menos 4j. Então, veja, eu teria números complexos aqui. A gente viu em cálculo 4 que a gente não poderia fazer isso. Eu tenho que trabalhar com esse termo de maneira fixa. Algo como ax mais b dividido por j ômega ao quadrado mais 6j ômega mais 25. Não consigo particionar esse termo, tá certo? Claro que o A e B são diretos aqui, a gente visualiza eles rapidamente. Então, qual que vai ser a situação? Eu vou tentar, então, reconstruir esta fração polinomial, este termo de segunda ordem, que eu não consigo quebrar em termos de primeira ordem, para utilizar uma dessas situações, porque aqui eu tenho termos de segunda ordem. Tá? Então, veja, se eu considerar que eu tenho a seguinte situação naqueles termos, x mais a ao quadrado mais b ao quadrado, expandindo isso, o que eu vou ter será x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Esses coeficientes não são as raízes agora, são os coeficientes. Vou colocar aqui a e b, coeficientes dos polinômios. Quais polinômios? De 2 e 3. Tá certo? Então, estou tentando transformar este denominador ou neste denominador ou neste denominador, que são iguais, tá certo? Bom, por quê? Ou, só escrever aqui, ó, j ômega mais a ao quadrado mais b ao quadrado, aqueles denominadores, j ômega ao quadrado mais 2ax, opa, mais 2a j ômega mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, veja o que eu quero igualar. Eu quero igualar esse 6 a esse 2a, esse 25 a esse a ao quadrado mais b ao quadrado, para encontrá-los e aí formar o polinômio de 2 e 3. Então, veja que rapidamente a gente consegue saber que 2a igual a 6 implica em a igual a 3, e naturalmente a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 25 implica em 9 mais b ao quadrado igual a 25, ou seja, b igual a mais ou menos 4. Tá? Vou deixar esse mais ou menos, a gente vai ver que geralmente a gente usa já o b positivo, mas eu vou colocar e manter esse sinal para a gente ver que o resultado é igual. Outra coisa importante, note os valores aqui que a gente está encontrando. Tá certo? Então veja, isso é interessante justamente porque a gente está obtendo os resultados para a gente fazer, obter os termos dos polinômios 2 e 3. Tá? Então veja, agora o que eu vou ter? O x de ômega
é j ômega mais 5 dividido por j ômega mais 3 ao quadrado, mais, eu vou colocar mais ou menos 4 ao quadrado. Mas lembrando, mais ou menos 4, tudo isso elevado ao quadrado vai ser 16 diretamente. Tá? Bom, tendo esse termo, eu vou verificar aqui em cima, em 2 e 3, que eu deveria ter, já que eu tenho o termo j ômega, eu deveria ter o valor A, que é 3 aqui em cima. Eu não tenho isso, eu tenho 5. Então eu vou por soma e subtração e posteriormente multiplicação e divisão pelo mesmo valor sem alterar a expressão para reconstruir essa fração de polinômios ou essa fração de polinômios ou uma combinação delas duas a partir da fração que eu tenho. Então veja, se eu seccionar esse termo, eu posso escrevê-lo em j ômega mais 3 mais 2, 3 e 2 dão 5, j ômega mais 3 ao quadrado mais ou menos 4 ao quadrado. Bom, o que eu vou ter? J ômega mais 3, J ômega mais 3 ao quadrado mais ou menos 4 ao quadrado, mais, agora eu vou colocar 2 sobre J ômega mais 3 ao quadrado mais ou menos 4 ao quadrado. Note que aqui eu deveria ter mais 4 ou menos 4. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por mais ou menos 2 e dividir por mais ou menos 2. Lembre-se, se eu escolher mais 4 direto, mais 2 mais 2. Se eu escolher menos 4, menos 2, menos 2. Estou colocando os dois termos aqui para a gente entender o processo. Nesse primeiro termo, eu já posso, de maneira confiante, colocar aqui j ômega. Ou vou deixar, vou postergar também, vou explicar. Também não faz nenhuma diferença escolher mais 4 ou menos 4 aqui. Mas, ao quadrado. Mais, aqui, eu vou ficar com mais ou menos 2, naturalmente. Opa, desculpa. Mais ou menos 4, foi o meu intuito. E o termo que está dividindo, vou colocar aqui mais ou menos 2. Então, eu vou ter j ômega mais 3 ao quadrado mais ou menos 4 ao quadrado. Tá? Como eu falei, a gente vai escolher sempre positivo, não tem problema nenhum, mas vou mostrar aqui de maneira generalizada. Bom, agora eu já tenho termos, frações, cuja transformada inversa eu conheço. E na AT, cosseno BTU de T, e na menos AT, seno de BTU de T. Claro que eu tenho, por termo senoidal, esse valor constante multiplicando. Então, logo, x de t vai ser igual. Então, veja, e na menos 3t cosseno de mais ou menos 4t, u de t. Agora, mais ou menos 1 sobre 2, e na menos 3t, seno de mais ou menos 4t, u de t. Agora, lembrando que cosseno de menos 4t é igual a cosseno de 4t, par, né? E menos seno, vou colocar aqui, de menos 4t, seno de 4t, ímpar. Então, veja, eu posso escrever tranquilamente o x de t como e na menos 3t cosseno de 4t. Então, assumindo b igual a 4, tá? B igual a 4, só para reforçar, esta escolha aqui em verde, b igual a 4 positivo, já que naturalmente o resultado vai se ajustar pelas propriedades
seno e cosseno par e ímpar. Veja que tudo é natural. Simplesmente você fazer a escolha e operar matematicamente sem dificuldade nenhuma. 3t seno de 4t u de t. E de maneira mais, vamos assim, compacta, e na menos 3t u de t, tudo isso multiplicando cosseno de 4t mais meio seno de 4t. Então vejam, sempre quando eu usar frações parciais e estiver trabalhando com razão de polinômios, eu aplico frações parciais. As frações onde a e b, esses termos, essas raízes do denominador são reais, encontro a e b por frações parciais. Esse termo a e b eu também vou encontrar por frações parciais, porque eu vou juntar aqui com esse termo. Aqui no problema que eu pus, o a e o b são diretos, mas eles são encontrados por frações parciais junto com estes outros termos aqui. E essas frações onde o numerador tem um polinômio de ordem 2, eu tenho que completar o quadrado, tá certo? Então, só vou colocar aqui. Isso aqui basicamente o que é? Completar o quadrado. Para ter um binômio quadrado perfeito. Basicamente essa é a ideia, com base nessa estrutura que eu conheço. E aí facilmente eu encontro os termos. Vejam como eu falei curiosamente estas relação entre as raízes e esses coeficientes que eu estou encontrando. Não precisa decorar, isso vem naturalmente. E aí por soma e subtração, multiplicação e divisão, eu consigo separar os termos que outrora estavam juntos, escondendo essas relações.